Olá, pessoas queridas, tudo bem? Eu sou a Maura e hoje a gente vai conversar a respeito da energia do Sol passando pelo signo de Touro. Não só o Sol, mas eu vou comentar um pouquinho também, porque a gente vai ter, assim como a gente está tendo desde o começo do ano, desde janeiro, a gente está tendo um stellium em todos os signos que o Sol está passando, né? E agora no mês de maio, não, pera, de abril e maio, que é o período de Sol em Touro, de 19/4 a 19 ou 20/5, vai depender do horário do Sol, onde você tá. Esse período, a gente vai ter Sol, Mercúrio, Vênus e Urano passando por esse signo. E o que significa esse signo? Esse signo ele fala muito a respeito do amor, da beleza, da sensibilidade, da delicadeza, da vida física, dos prazeres da vida, sabe? Do prazer de não fazer nada, do prazer de trabalhar, ralar igual um louco, chega no final de semana e falar: esse é o meu momento. É o meu momento de descanso, é o meu momento de colocar o pé para cima, de não fazer absolutamente nada porque eu posso, eu consigo, eu quero, eu mereço. Touro pede muito isso pra gente. Então a gente vai ter o Sol, que é o nosso ego, o nosso eu, a nossa essência. A gente vai ter Mercúrio, que é a nossa comunicação, a maneira como a gente absorve as informações, a maneira como a gente repassa essas informações, o nosso entorno, a nossa vizinhança, nossos parentes um pouquinho mais distantes. A gente vai ter a Vênus, que é o planeta que fala a respeito da maneira que a gente adquire valores, a maneira como a gente gosta de gastar financeiramente, como a gente gosta de adquirir dinheiro, nós também. É um planeta que fala muito a respeito dos nossos maiores dons, daquilo que a gente tem de nato dentro da gente. Por isso que a gente consegue gerar valor, porque já está dentro de nós. A gente não precisa de muito esforço para desenvolver essas habilidades. Essa é a Vênus, é sobre isso que ela fala. Então, todos esses planetas, todos esses arquétipos, eles vão estar dentro de uma energia de sossego, de tranquilidade, de determinação. Touro, quando você dá uma tarefa para ele não é aquela pessoa que vai falar: ok, vamos fazer agora e vamos fazer o mais rápido possível, como um ariano faria, por exemplo. Não, não. Touro, ele vai precisar de instrução, ele vai precisar de um sentido para aquilo que ele está fazendo, vai ter que ter um começo, um meio e um fim. Taurino, quando ele tem essas instruções, quando ele tem essa visão, ele vai até o fim, não importa o tempo que leve. E geralmente o tempo para o taurino ele demora um pouco mais porque as coisas precisam ser bem feitas. Na cabeça do taurino, tudo que ele toca, tudo que ele põe a mão, ele precisa sentir o cheiro, ele precisa sentir o gosto, ele precisa sentir o tato, ele precisa ter a visão daquilo para que isso se desenvolva. E a partir do momento que ele tem essas habilidades ali à disposição dele, o trabalho é feito do começo ao fim sem erros. Isso é muito bacana, essa é a energia taurina de terra. Então assim, nós teremos todos esses arquétipos de planetas dentro de nós, sendo remexidos pelo Sol passando nessa energia de Touro, nessa energia de Sol em Touro. Certo, pessoas queridas? Então agora a gente vai para a leitura mesmo de vocês. Geminianos, como vocês estão? Como será o Sol em Touro para vocês? Bom, vamos lá. Sol em Touro para os geminianos. Então, perguntei para o tarô quais são as principais energias que vocês precisam trabalhar, né, nesses 30 dias, para a gente poder passar tranquilamente esse Sol em Touro. E o tarô veio falando com a carta da Justiça e o 10 de Copas. Então é muito uma necessidade de vocês encontrarem um equilíbrio entre razão e emoção e também conseguirem encontrar a felicidade nas pequenas coisas do dia a dia. Também é vocês, através do equilíbrio, através desse ponderamento que vocês fazem da vida, das relações entre pessoas, das dinâmicas, o que é justo com vocês e o que não é. Sabe assim, esse balanço que a gente faz?
Pois muito bem, dentro desse balanço é onde vocês vão tentar buscar pelo menos as felicidades, as pequenas felicidades, sabe? Então são 30 dias onde sim, o cotidiano, o dia a dia, o aqui, agora, hoje, now, vai ser importante para vocês, porque esse 10 de copas muitas vezes a gente acredita que ele é algo que a gente aspira lá na frente, né? A família doriana, a felicidade a longo prazo, só que ele não é isso necessariamente. Um 10 de copas, quando ele se forma, ele vem por conta de várias outras copinhas que lá atrás foram juntas, sabe assim, a gente conseguiu juntar para poder formar esse 10 de copas. Então, assim, são emoções, sensações, sentimentos que vocês acumularam ao longo da vida nas pequenas felicidades e que de repente você olha e fala: uau, tá completo, tá gostoso, não precisa de mais nada. É uma construção, certo? Então, esses 30 dias, esses próximos 30 dias vai ser uma construção para vocês. Aí, a hora que eu vou olhar um panorama geral das cartas, eu falo: meu Deus, geminianos, o mental de vocês tá assim, só por Deus. Vamos lá, vamos conversar. Se você não se identifica com essas mensagens, se você tá achando que seu mental tá ótimo e muito bem, ok, não tem problema, essas mensagens não são para vocês. Pode assistir o vídeo do seu ascendente, da sua lua, da sua Vênus, pode ser que ressoe um pouco melhor. Mas para quem é ascendente Gêmeos aqui, principalmente, não só o Sol, ai, o mental de vocês, hein? E essas restrições mentais, como é que tá, hein, geminianos? Vamos lá, essa cabeça que pensa demais e escolhe demais e tem opções demais e, meu Deus, mas isso aqui é bom e aquilo ali é bom também, e agora o que eu faço? A carta da justiça vem pedindo esse equilíbrio, né? Vem pedindo, ok, tudo bem, temos bastante... Não que a gente tem bastante opção aqui, mas a gente realmente vai ter que fazer Implicitamente aqui fala que vocês vão ter que dar umas férias pro seu cérebro, tá? Quando eu vou olhar vocês mesmo, vocês estão saindo ou vocês estão identificando no seu eu aonde existe uma certa autossabotagem, aonde existe uma síndrome do impostor, talvez, uma batalha interna no seu autoconhecimento, uma batalha interna consigo mesmo. Só que notem, quando a gente está em batalha interna conosco, é um negócio muito mais mental, certo? Estamos falando do naipe de espadas, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão íntima, sabe? Essa batalha que eu tô falando aqui, porque vocês estão vendo uma injustiça em algum lugar, né? A carta da justiça tá aqui falando para vocês equilibrarem, ouvirem a outra parte, ouvirem o outro lado, porque algo para vocês não tá sendo justo. E o que aconteceu dentro dessa injustiça, vamos dizer, dentro desse joguinho mental feito aqui, decepcionou, sabe? Ou decepciona ainda, porque a gente tá fazendo também... Aqui é mais uma leitura pra lá, não necessariamente do que aconteceu já com vocês. Eu tô falando o que aconteceu já, porque eu tô olhando primeiro o íntimo de vocês, a parte interna de vocês, da vida. Depois eu vou pra parte externa, que é relacionamentos, carreira, amigos e etc. Mas por enquanto, no seu eu, juntando o eu, o meu, os valores, a maneira que vocês se comunicam, o lar e família, criações e rotina, por conta dessa decepção, por conta desses 5 de espadas aqui, tivemos uma decepção, né? As coisas não saíram da maneira que a gente acreditava que iriam sair, uma fala decepcionante talvez, alguém que se comprometeu com algo e não cumpriu. Um 3 de espadas, ele pode muito representar isso. Como ele está dentro de uma casa que diz respeito dos nossos valores, isso que não foi cumprido, isso que foi injusto, feriu seus valores internos, feriu seus valores morais. De uma outra forma que eu posso ver esse 3 de espadas aqui, é um estar se sentindo um pouco decepcionado com a situação financeira, porque, né, a casa 2 vai falar do seu financeiro, vai falar do din-din, money, bufunfa, a maneira que vocês adquirem dinheiro, a maneira que vocês gostam de gastar dinheiro. E aqui vocês gostam de gastar dinheiro através não só gosta de gastar, mas como gosta de ganhar através da proteção. Então pode ser que vocês estejam se sentindo desprotegidos dentro da área financeira, por isso esse 3 de espadas, né, mais decepcionante, vamos dizer. Quando eu passo os olhos para sua casa 3 e eu vejo a roda da fortuna aqui, eu entendo que existem algumas mudanças que vão acontecer no seu entorno,
Independente de você gostar, de você querer, né, de você tentar fazer com que não aconteça ou que aconteça, mudanças virão. Aí eu sempre pergunto, toda vez que eu faço leitura particular e eu vejo a roda, eu pergunto para a pessoa: que fase da vida você se encontra nesse exato momento? Você acha que você está por cima? Você acha que você está por baixo? Ou você acha que você está neutro? Porque a roda da fortuna, quando ela vem, se a gente está por cima, geralmente a gente vai ficar para baixo. Se a gente está por baixo, geralmente a gente vai ficar para cima. E se a gente está no meio, é o neutro. Não vai fazer nem diferença, não vai fazer nem bem, nem mal, não vai fazer diferença. É simplesmente uma rodada da vida, uma girada que a vida dá. Numa área que fala a respeito de vizinhança, parentes um pouco mais distantes, primos, o seu entorno, a maneira que você interage com o padeiro, com o porteiro, isso é uma casa 3. A roda dentro da casa 3 são essas mudanças no seu entorno e na sua vizinhança. Então, por conta dessas decepções, não só por conta delas, mas é como se a vida trouxesse mudanças para vocês, porque realmente vocês levaram uma tacada aqui atrás que não foi gostosa, que não foi legal, entende? E aí, por conta disso, ou também vocês estão fazendo mudanças no seu entorno, porque, né, alguma dinâmica com um familiar mais distante, né, foi ruim, e aí vocês falam, não, peraí, isso aqui precisa ser trocado. Só que para trocar, vocês entram em contato com a sua família mesmo, né, vocês entram em contato com o seio do lar. E o seio do lar está com um 8 de espadas. Esse seio do lar também pode identificar o seu lar íntimo, sua primeira infância, sabe? A casa 4 fala a respeito da nossa primeira infância, fala da nossa infância, e a casa 10 fala da nossa vida adulta. Dentro do seu íntimo, seus assuntos pessoais, ou da sua família, do seu lar, você tem algumas restrições, talvez. Você tem algumas conversas a respeito dessa decepção que você não consegue identificar uma saída para isso, talvez. Ou porque talvez você pense que vai magoar um ente querido. Ou talvez porque você pensa que as circunstâncias não permitem que haja uma solução boa para o que aconteceu ali atrás. O fato é que dentro do lar vocês vão estar tentando arranjar saídas, tá? Porque existe, né, é nítido para mim uma pessoa presa em alguma situação, em alguma dinâmica, em uma dificuldade de achar soluções para cartas aqui atrás que foram mais negativas. Quando eu vou olhar então para sua casa das criações, para sua área da vida onde você cria, como você cria seus filhos, como você cria os seus projetos, como você investe, como você se arrisca, as paixões, essa é uma área das paixões também, né? Mas aqui é mais crush mesmo, é mais paquera, uma coisa mais de diversão, a maneira como você se diverte. Você veio com 2 de ouros. Então, geminianos, de uma certa forma, existe uma necessidade, porque Sol em Touro, vamos lá, lembra que eu falei no começo do vídeo, que eu expliquei a respeito do Sol em Touro, o que ele significa? Sol em Touro é o prazer, é a gente sentir o toque das coisas. Um 2 de ouros aqui é vocês sim experimentando sentir as coisas, mas é como se vocês estivessem se doando para várias coisas ao mesmo tempo. Como se o foco de vocês, tão geminiano isso, estivesse em vários lugares. Ele não está focado num único assunto, num único tema, porque existe uma necessidade de vocês darem aquela rebolada, sabe? Existe uma necessidade por trás desse foco. Então não é só porque vocês querem focar em várias coisas ao mesmo tempo. Não, a vida pede, entende? E aí, fazendo essa analogia para a área das criações, eu entendo que vocês querem se desenvolver, vocês querem criar coisas novas, vocês até querem se divertir, por exemplo, vocês até querem ter toda essa sensação de Sol em Touro, mas existem responsabilidades que te chamam e que não permitem que você coloque todo o seu potencial criativo na prática, certo? Por 30 dias. Faz muito sentido, por isso que o tarot está pedindo para vocês descobrirem a felicidade nas pequenas coisas, porque se vocês tentarem fazer grandes coisas, é provável que vocês se frustrem. O 3 de espadas é a carta da frustração, né? Ele é a carta de quando a gente espera algo de alguém e esse alguém não faz nada, a gente espera algo de uma situação e essa situação não se desenvolve e a gente acaba ficando decepcionado. Então, assim, não façam grandes planos, apenas sigam naquele pouquinho que vocês conseguem fazer diário, naquele multitarefa, entendeu? Te desveste um santo para vestir outro, porque tentar fazer coisas grandes pode ser que, né, dê uma desanimadinha. Aí a hora que eu olho então para sua rotina, eu vejo um 7 de paus, eu vejo um geminiano mais imbativo, eu vejo um geminiano mais buscando proteger
o que já conquistou, buscando fazer provisões para a família, para si, na rotina, no cotidiano, porque entende que são tempos difíceis e que precisamos de algumas seguranças. Mas também esse 7 de paus aqui me fala de uma pessoa mais imbatível, uma pessoa mais que está um pouco mais irritadiça, talvez. Não sei bem se é uma irritação, mas o que eu vejo aqui é uma argumentação forte, forte. No seu cotidiano, seja na sua rotina de trabalho, seja com o seu parceiro, sua parceira, até mesmo com os filhos, né? Porque vocês estão tendo estão tendo que se desfazer, se desdobrar em dois aqui na área dos filhos. E pode ser que isso tenha trazido algum embate para vocês. Mas o 7 de espadas, ele fala... O 7 de espadas não, desculpa. O 7 de paus, ele fala assim... Tá tudo bem você ter as suas opiniões muito bem formadas e você defender elas e você defender os pontos de vista, né? E tentar proteger o que está sendo construído e tentar se resguardar. Só que a partir do momento que a gente faz essa proteção sem ouvir o outro, sem ouvir a outra versão, sem ouvir o outro lado, sem ponderar, a gente acaba sendo considerado... me fugiu a palavra, inflexível, entende? Um 7 de paus, ele tende a fazer a pessoa se tornar inflexível, e não é muito de Gêmeos ser inflexível, entende? Então eu vejo que são situações atípicas para vocês, que vocês não estão acostumados e que está engatilhando algumas defesas que fazem vocês serem meio teimosos com as suas opiniões, da maneira que vocês estão... expressando essas opiniões, certo? Então, a hora que eu vou olhar também para sua área de relacionamentos, contratos assinados, com parcerias, com sócios, com o próprio marido, né? Aí aqui eu falo de marido mesmo, porque casamento acaba sendo um contrato. Vocês têm o Ás de Copas, gosto. Então, com quem vocês têm um compromisso firmado, esta pessoa, ela está trazendo para vocês novas sensações, novos sentimentos, ou elas estão confortando vocês com algo que te desperta. Sabe quando a gente sente um conforto no ânimo, na alegria, na felicidade, sabe? As coisas acabam transbordando para que a gente consiga passar muitas vezes por momentos íntimos, internos, um pouco mais difíceis. Porque o externo de vocês não tá negativo, não tá difícil, muito pelo contrário. Certo? Então eu vejo que no relacionamento de vocês existe uma dinâmica de amor, de sensibilidade, de abundância de sentimentos que auxiliam e muito a dar aquela base gostosa para passar muitas vezes por um período onde o nosso mental, ele não tá ajudando muito, ele tá restrito, ele tá decepcionado, tá escapista. A gente já vai falar a respeito desse 7 de espadas, tá? Certo? Então, ok. Falamos a respeito do Ás de Copas, esse 8 de espadas tá aqui, esse 3 de espadas tá aqui, esse 5 de espadas tá aqui. Quando eu vou olhar, nossa, vocês estão muito mental, 5 de espadas, 3 de espadas, 8 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, uau, e Cavaleiro de Espadas. Então quando eu vou olhar para sua casa das crises, né, quando a gente tá, os nossos segredos, aquilo que a gente não expõe para o mundo porque a gente entende que não tem necessidade e é só nosso. Não preciso falar para ninguém, são os meus doces prazeres, meus guilty pleasures, sabe? Essa é a casa 8 nossa, que também fala a respeito de crises, já que é tão íntimo, já que é tão segredo, quando esse segredo vem à tona, geralmente causa um caos, né? Uma associação boba que a gente pode fazer com essa casa 8 é essa. Não é só isso, tá? Não, nossa, ela é muito mais abrangente que isso. Ela é a casa das heranças, do dinheiro do outro, enfim. Eu vejo um 6 de espadas aqui. Então pode ser que vocês estejam recebendo um apoio por debaixo dos panos, que ele vai ser muito bom para vocês trazerem um espaço mental um pouco mais tranquilo, tá? Intimamente vocês vão sentir esse espaço mental entrando numa frequência mais, né, de acordo com vocês, mais a sua cara, mais racional até, menos bagunçado e um pouco mais estruturado. Fato é, assim, estamos levando bagagens, porque quando a gente sai de um lugar muito turbulento, sem ponderar muito, não sem ponderar muito, mas quando a gente sai meio fugido de alguma situação, a gente tem apoio, sabe quando é o nosso refúgio? A gente fala, ai não, pera, não quero olhar para o mundo porque aqui eu tenho um refúgio gostoso. A gente tá levando fardos, a gente tá levando bagagens. São fardos e são bagagens que a gente não precisa olhar agora. Quer dizer, já vou falar a respeito disso.
que a gente não precisa olhar agora, mas que uma hora ou outra essa bagagem, ela surge de volta, a dinâmica surge de novo, a pessoa surge de novo, o assunto surge de novo, porque ele precisa ser trabalhado. Só que no atual momento o que vocês precisam é descansar um pouco mais a mente, certo? Quando eu vou olhar nos seus horizontes expandidos, um pouco mais para frente, outras culturas, outras filosofias, outros, né, pontos de vista um pouco mais aprofundados, mais filosóficos, vocês saíram com a carta da força. Então eu vejo que existem muitos geminianos que estão querendo trazer uma nova filosofia de vida para talvez para sua rotina, para o seu cotidiano, porque entende que a dinâmica que está hoje tá imbatível, né? Tá uma coisa meio... não tá confortável, isso é fato. Eu não vejo vocês se sentindo confortáveis aqui, com o mental de vocês principalmente. E talvez seja por isso que a roda da fortuna tá aqui. Talvez seja por isso que a vida tá trazendo algumas coisas, algumas dinâmicas muito diferentes para vocês, onde vai acionar os seus instintos, onde vai acionar algumas impulsividades. E é aqui que vocês vão identificar se vocês trabalharam certinho o seu autoconhecimento dentro desses 5 de espadas, entende? Então pode ser, quando você entra em contato com uma cultura diferente de um outro povo, de uma outra localidade fora da bolha usual que você tem, é onde você abre a sua percepção sobre o que você pode, o que você não pode, o que você deve controlar dentro de você, quais pensamentos muitas vezes vocês devem controlar dentro de si, entende? Essa carta da força aqui também traz muito ânimo, muita ação para nós, mas não que a gente vai agir muito, não, é muita gana dentro de nós, nos motiva essa carta, certo? Então vocês têm sim uma motivação e essa motivação ela pode vir de fora, ela pode vir do estrangeiro, ela pode vir de pessoas estrangeiras, entende? Do signo de leão também, se for, porque né, a carta da força representa leão. Quando eu vou olhar então agora para sua carreira, sua imagem pública mesmo, aqui eu falo de finanças, 3 de espadas, então estamos decepcionados com algumas finanças. Aqui eu falo da rotina de trabalho de vocês, da sua rotina, do seu cotidiano, da maneira que você cuida do seu corpo, talvez, etc. Mas também vai falar de trabalho, temos um 7 de paus, então pode ser que na sua rotina de trabalho com os colegas de trabalho, pode ser que vocês estejam enfrentando algumas discussões, algumas situações um pouco desconfortáveis. E quando eu vou olhar na imagem pública mesmo, na carreira, eu vejo um cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas, ele é uma comunicação muito certeira, né? Esse cara, ele tem uma missão, ele tem, eu não sei se vai dar para vocês verem, ele tá segurando um livro e um punhal. Ele tem o conhecimento na mão dele, né? Ele tem uma mensagem para ser passada, e a missão dele de passar essa mensagem, ela é muito importante. Ele leva essa missão como se fosse a vida dele, entende? Então existem geminianos aqui que trabalham com a comunicação, trabalham com as conversas, com os aprendizados, né? São professores, ensinam algo, ou atualmente estão dentro de uma cadeira de aluno. Mas o fato é que vocês estão adquirindo um conhecimento muito forte, muito sólido, muito teórico, para vocês impulsionarem a sua carreira. Também me falo de pessoas impulsionando a sua carreira, pessoas vindo, trazendo mensagens para vocês muito úteis, onde vai impulsionar o estágio que você se encontra hoje da sua carreira. Talvez para aliviar um pouco esses embates que vocês encontram no seu cotidiano, certo? Aí quando eu vou olhar então para os seus projetos a longo prazo, para os seus planos, para o seu coletivo, grupo de amigos, para a maneira como você enxerga a sociedade e a maneira como você se enquadra dentro dessa sociedade, vocês saíram com o 7 de espadas. O 7 de espadas, para mim, ele é muito é a carta da diplomacia, mas também é a carta do escapismo, é a carta de quando a gente tá mentindo pra gente mesmo, ou quando a gente identifica no outro mentiras. Então, de uma forma bem superficial, pode ser que talvez dentro de um grupo de amigos vocês se sintam um pouco traídos, vocês se sintam um pouco, pode ser que você sinta que tem mentiras, ou então que tem alguém enganando alguém, porque, né, estamos vendo enganações aqui na casa 1, e estamos nos decepcionando na 2, então são valores que estão sendo pensados, e pode ser amigos que podem estar pensando esses valores seus. Uma outra maneira de enxergar isso aqui, já olhando para vocês mesmo e não para o outro, são estratégias que vocês estão montando de projetos a longo prazo, que são sólidas, ok, eu entendo. Tem toda uma linha de raciocínio aqui, tem todo um porquê de vocês traçarem essa estratégia.
Só que vejam se essas estratégias elas têm os passos corretos. Sabe, se os seus planos, aquilo que vocês querem para vocês, de vida, não só carreira, tá? Vocês não se resumem só à carreira. Se os planos que vocês querem de vida, os detalhes deles não vai machucar alguém, não vai decepcionar alguém, ou não vai restringir alguém. E esse alguém eu incluo vocês. Então, deem uma olhada. Lembra que eu falei das cargas que a gente carrega num 6 de espadas, que são coisas que a gente vai precisar olhar depois, mas que a gente não precisa olhar agora? Vocês estão precisando olhar para essas cargas, porque existe o escapismo aqui, né? Quando vocês olham para os seus projetos a longo prazo e falam, não vou olhar para isso agora, pera, calma, saída pela tangente, pano de fundo, sabe assim, não quer olhar para o assunto diretamente, quer tentar resolver ele por estratégias um pouco mais, né, não indo direto ao ponto, fazendo um pouco mais de rodeio. Mas não sei se é uma boa estratégia, tá? Porque mentalmente vocês já estão restritos. Não se restringam mais. Tirem um pouco do chicote das costas, tirem um pouco do olhar decepcionado com o mundo, sabe? Assim, voltem o olhar para vocês. Vocês estão decepcionados com vocês? Para aqueles que disserem não, então tenham a esperança e olhem para os outros como vocês olhariam para vocês, porque vocês não se decepcionam. Se vocês disserem que sim, estão decepcionados consigo mesmo, aí é aquela velha história, né? Aqui a gente tem um trabalhinho de terapia para fazer, aqui não são as cartas que vão ajudar vocês, aqui são outras pessoas, são colegas, são terapeutas, são pessoas especializadas em lidar com os problemas que vocês estão lidando, certo, geminianos? Vamos ter consciência de direcionar os assuntos para quem tem que ser direcionado, ok? Então, por último, mas não menos importante, quando eu vou olhar para a espiritualidade de vocês e qual é o recado que eles têm para passar para vocês, vocês saíram com uma rainha de paus. Vocês saíram com a deusa da comunicação, não, do compartilhamento, da criação, do bom humor, do se sentir bem, leve, feliz consigo, sabe? É nato do geminiano. Isso daqui é uma energia de fogo, Áries, Leão ou Sagitário. Sagitário é o seu eixo oposto. Então, toda vez que o geminiano, que está na sombra, excede na energia de Gêmeos, para ele sair dessa sombra, ele acaba buscando a energia de Sagitário. Então ele sai da superficialidade das informações e ele aprofunda essas informações para poder identificar uma filosofia, ou um porquê, ou um motivo maior para as coisas acontecerem. Entende? A rainha de paus é quem faz isso. E isso é a espiritualidade fazendo vocês fazerem isso. É como se fosse o seu eu superior, aquela luz divina que mora dentro de vocês, te direcionando para esse fim, para essa finalidade. Então, independente do que aconteça com vocês aqui, existe todo um porquê por trás, espiritualmente falando, de vocês identificarem os motivos, de vocês trocarem muitas vezes as linhas de raciocínio, exatamente para vocês saírem de algumas restrições e conseguirem ver um pouco mais de prosperidade dentro dos seus valores e conseguirem encontrar um pouquinho mais de criatividade naquilo que vocês fazem e vocês querem trazer para a vida física, entende? Existe toda uma proteção aqui do poder de criação para vocês. Então, dentro da sua rotina do dia a dia, muitas vezes vocês estão imbativos na sua rotina do dia a dia, no eixo oposto, exatamente porque vocês entendem intuitivamente, inconscientemente que vocês precisam criar, que vocês precisam soltar, que vocês precisam de uma liberdade maior, e é a espiritualidade quem tá falando isso pra vocês, só que vocês não estão sabendo traduzir isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, sabe? Existe a falta de um elo, de uma chavinha que gira em vocês para falar, eu não preciso ser imbatível assim, eu consigo ser um 7 de paus, mas sem ter esse mental atrapalhando as minhas atitudes aqui, entende? Tá corretíssima as suas atitudes, tudo bem, não tem problema. A gente só precisa consertar um pouco, né, a maneira como a gente está formulando e estruturando as nossas atitudes e como a gente está se comunicando com as pessoas. Certo, geminianos, signos específicos, falei de Leão, falei de Áries, Leão e Sagitário. E, Libra. Libra muitas vezes pode ser quem esteja trazendo para vocês essas mudanças que vocês gostariam que viessem na sua rotina, tá? Libra muitas vezes pode estar trazendo para vocês elucidações e conversas a respeito dos seus instintos e do que você está se decepcionando quando o outro chega até você e ele fere esses seus instintos, e ele fere esses seus valores que você caminha com eles tão bem
ao longo do seu dia a dia. Ele vai te mostrar as pequenas felicidades do cotidiano, entende? Essa energia libriana é muito do equilíbrio, é muito de fazer vocês olharem para o lado sombra e lado luz e, né, se consertarem, chegarem num comum acordo onde o peso da balança esteja igual para ambos. Mais algum signo específico? Não. E é isso, geminianos. Essas são as leituras, essas são as mensagens para vocês para esse período de Sol em Touro, de 19/4 a 20/5/2021. Eu espero que as mensagens tenham sido úteis, que vocês tenham gostado. Um beijinho, um queijo e até a próxima.